Oi, galera, tudo tranquilo, moçada? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Vou falar para você nessa aula sobre isomeria geométrica, beleza? Antes da isomeria geométrica, não esqueçam de se inscrever no canal Química Tonight. Dê a sua sugestão, seu comentário, no final dê o seu like, por gentileza. Bora lá? Beleza? Olha lá, moçada. Isomeria. Vamos lembrar o que é isso? A isomeria, Wanderson, é quando você tem substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Ok? Beleza? A gente já viu em outros vídeos a isomeria plana, que poderia ser de função, de cadeia, de posição, de compensação e de tautomeria. A partir de agora, surge uma isomeria tridimensional espacial. E uma delas é a isomeria geométrica, também chamada de isomeria cis-trans, às vezes, tá bom? Então, olhem com carinho para essas duas fórmulas, que são moléculas diferentes. Como que você sabe que elas são diferentes, Wanderson? Olha isso. São substâncias bem diferentes. A primeira, ela tem um apelido de ácido maleico. A segunda tem um apelido de fumárico. A primeira é tóxica, a segunda é um aditivo alimentar. Tudo bem? Olha para a solubilidade em água. A primeira, cerca de 70 gramas por 100 gramas de água a 25 graus. É uma molécula bem polar. A segunda, galera, cerca de 100 vezes menor, 0,7 gramas por 100 gramas de água. Ele é muito mais apolar. Quando você analisa pontos de fusão bem diferentes, perto de 130 para o maleico, perto de 290 para o fumárico. Opa, olha isso, fórmula molecular. Mas deu igualzinho, lógico, elas são isômeras, percebeu? Olha uma outra coisa bacana, uma propriedade química. A primeira tem uma propriedade de sofrer desidratação. Opa! A segunda não sofre desidratação. Tá, resumindo, você concorda que essas duas moléculas apresentadas pelo Wanderson, elas são diferentes. Eu concordo, beleza. Tem alguma coisa que coincide? Tem, Wanderson, a fórmula molecular deu exatamente a mesma, então elas são isômeras. Agora aqui está o desafio. Nós precisamos procurar uma diferença entre elas. Mas tem? Tem, só que não é plana mais. Elas não têm diferença de função, não têm diferença de cadeia, não têm diferença de posição, nada disso. Mas existe uma diferença entre elas. Antes de procurar a diferença exatamente, você me ajuda a dar o nome para as duas? Vamos tentar? Quantos carbonos tem cada uma delas? Eu percebi que tem 4, Wanderson. Para quem não está percebendo, tem um carbono bem aqui escondido, tem outro escondido aqui. Aqui é a mesma coisa, tem um carbono, outro carbono, beleza. Então, as duas têm 4 carbonos. 4 carbonos, Wanderson, a gente chama de but. Vou fazer um rascunho para vocês aqui, tá? Depois vou apagar. But. Pronto. Eu estou vendo uma dupla bem no meio da cadeia. Eu também. Então, você vai chamar de butém. Só que essas duas substâncias têm duas carboxilas. Para quem não lembra, carboxila é esse grupinho aqui, é o COOH, que é a mesma coisa que C-OOH. Isso lembra ácidos, não é verdade? Então, como são duas carboxilas, o nome ficaria butendioico. Mas para ficar mais suave a pronúncia, você escreve butenodioico. Pronto. Tá, mas você está querendo dizer que os dois são butenodioico? Isso. Então, mas eles não são iguais. Então, daqui a pouquinho vai surgir uma palavrinha na frente dos dois. Mas eu quero que você entenda que, a princípio, os dois deveriam se chamar butenodioico. Pronto. Vou apagar o rascunho agora, tá bom? Só para você entender a ideia. Agora vamos para o que interessa. Vamos procurar uma diferença entre esses dois. Primeira coisa. Por aquela dupla entre carbonos, você vai imaginar um plano que corta essa molécula, bem na dupla. E o que você percebe? Eu percebi que os dois hidrogênios que você destacou, Wanderson, eles ficaram do mesmo lado da dupla. Percebeu? A gente passa um plano imaginário, cortando a molécula bem na dupla. É um plano imaginário que passa pela dupla. E eu percebi que os dois hidrogênios ficaram do mesmo lado. Quando isso acontece, você vai dar um nomezinho chique. Olha para a molécula da frente. Fiz o plano,
de novo. Olha para os dois Hs, onde que eles ficaram. Não é verdade. Os Hs ficaram meio que em lados opostos, deu para perceber isso. E aí, o que a gente vai concluir agora, moçada? Olha que bonitinho. Quando os dois hidrogênios estão do mesmo lado desse plano, você vai chamar isso de isômero cis. Essa primeira molécula que você está vendo aqui, ela tem a configuração do tipo cis. Por que mesmo? Porque os dois hidrogênios encontram-se do mesmo lado do plano imaginário. Tudo bem? Quando esses dois hidrogênios encontram-se em lados opostos, você vai chamar essa molécula de trans, ou molécula com configuração trans. Agora vai ficar bonito, hein? Você lembra que o nome das duas substâncias era butenodioico. Às vezes não pode ter exatamente o mesmo nome. Então, o nome da primeira é ácido cis-butenodioico. O nome da segunda fórmula é ácido transbutenodioico. Então, o nome a princípio, né, era igual, mas tem essa palavrinha na frente. Um ácido, ele tem configuração cis, faz sentido. O outro ácido tem uma configuração do tipo trans. Você percebeu nesse exemplo que o ácido cis é mais polar, o ácido trans ele é mais apolar. Tá tranquilo isso? Então, qual foi a diferença que a gente enxergou? A disposição espacial dos dois átomos de hidrogênio. Quer um esqueminha para te ajudar? Pega a sua mão agora como referência. A sua mão. Faz isso. Tá vendo a mãozinha do Wanderson aqui? Meus dois polegares representam os dois hidrogênios. Então, quando os dois hidrogênios, os dois polegares estão do mesmo lado, isso é cis. Quando eles estão em lados opostos, aí você chama isso de trans. Mesmo lado cis, lados opostos, você chama de trans. Ficou claro isso? Beleza? No próximo slide eu vou falar de uma curiosidade aqui. Deixa eu até lembrá-los aqui já. Ó, olha que bonitinho. Você percebeu que o ponto de fusão da molécula cis é em torno de 130. O ponto de fusão da molécula trans é em torno de 290. Mas não está estranho isso? Está estranho porque o Wanderson disse que a primeira ela é mais polar. A segunda é mais apolar também. Então não faz sentido, porque eu aprendi, Wanderson, que quando a molécula, quando ela é mais polar, normalmente o ponto de fusão também aumenta. Mas aí está ao contrário, está estranho. O ponto de fusão do maleico, que é o cis, é muito menor que do fumárico, que é o trans. Mas como é que você explica isso? Então vamos lá, olha isso, que bonito. Aqui tem um desenho de bastão para os dois, né? Ácido fumárico e também ácido maleico. Beleza? Só para vocês não se perderem, o ponto de fusão do primeiro é perto, né, de 200, estou aproximando, fica mais fácil, 290 graus Celsius. E o ponto de fusão desse outro aqui, em torno de 130. Pronto. Beleza. Mas não faz sentido, porque o maleico ele é muito mais polar, ele deveria ter o ponto de fusão maior. É verdade, você pensou certinho. Só que é o seguinte, na molécula de ácido maleico acontece um negócio diferente. Você está vendo esse tracejado que o Wanderson colocou? O que é isso aí, professor? Isso é uma ligação de hidrogênio. Só que ela é uma ligação de hidrogênio do tipo intramolecular. Beleza? O que é intramolecular? Acontece dentro da própria molécula. Então, o ácido maleico, ele faz ligações de hidrogênio, só que uma ligação de hidrogênio diferente. Uma ligação dentro da molécula e não entre moléculas. Entende? Agora, o fumárico, ele também faz as ligações de hidrogênio, só que entre moléculas. Então, o fumárico, ele gruda bem nas moléculas vizinhas. Se gruda muito bem nas moléculas vizinhas, fica mais difícil de você separar. Portanto, o ponto de fusão aumenta. Entendeu? Então, vamos anotar essa diferença gritante entre os dois. O fumárico faz ligações de hidrogênio do tipo intermoleculares, que são as clássicas. A ligação de hidrogênio clássica que você aprendeu é entre moléculas. O maleico tem uma ligação de hidrogênio um pouco diferente. Ele tem uma ligação de hidrogênio do tipo intramolecular. Então, como ele faz a intra, ele acaba não fazendo satisfatoriamente a inter.
Ou seja, as moléculas de ácido maleico não estão bem grudadas. Se não estão bem grudadas, é mais fácil de separá-las. Precisa esquentar menos. Entendeu o que eu disse? Mas isso foi apenas uma curiosidade para explicar esse comportamento anormal no ponto de fusão. Tá bom? Continuando, olha isso. Não sei se você já viu, algumas provinhas colocam essa palavrinha maluca aí, diastereoisômero. O que é isso? Bom, os isômeros geométricos cis e trans que o Wanderson acabou de te mostrar, eles são diastereoisômeros. Traduzindo, diastereoisômeros são isômeros espaciais que não são imagem um do outro. Então, se você olhar para o ácido fumárico e maleico, um é cis, outro é trans. Ou um é trans, outro é cis. Eles são isômeros espaciais, só que um não é a imagem do outro. Quando um isômero espacial não é a imagem do outro, você chama esse parzinho de diastereoisômeros. Tudo bem? Vamos para a parte mais importante desse vídeo. Qual é a parte mais importante, Wanderson? Condições para que aconteça isomeria geométrica. Não é qualquer molécula que tem esse fenômeno. Ficou claro? Então vamos começar. Que tipo de molécula que tem esse fenômeno da isomeria geométrica? Então, primeira coisa. Isomeria geométrica pode acontecer, galera, em compostos do tipo insaturados. Você quer dizer que tem uma dupla? Perfeito, olha isso. Você percebeu uma dupla entre carbonos? Eu percebi. Então dá para imaginar aquele plano que corta a molécula bem na dupla. Isso. Só isso resolve, Wanderson? Basta ter a dupla já resolveu? Não. Tem outra restrição. O ligante X, ele tem que ser necessariamente diferente do ligante Y. E também o ligante Z necessariamente tem que ser diferente do ligante W. Ficou claro isso que o Wanderson falou? Ah, mas o X pode ser igual ao Z? Pode. Os ligantes do mesmo carbono é que tem que ser diferente. Então, para recapitular, o X tem que ser diferente do Y. Acabou. E o Z tem que ser diferente do W. Tranquilo? Beleza? É só nesse caso que acontece? Não. Existe isomeria geométrica também, galera, em compostos do tipo cíclicos. O cara que tem um anelzinho, isso, ele tem uma estrutura fechada, um polígono. Olha isso. Você está vendo um triângulo que representa 3 carbonos, numa disposição cíclica. Faz sentido? Se aparecer um negócio desse, um composto cíclico plano para você, olha o que você pode pensar. E existe o plano imaginário que passa pela molécula também. Beleza? Só isso resolve? Não. O ligante X, de novo, tem que ser o quê? Diferente do Y. E o que mais, Wanderson? O ligante Z tem que ser diferente do W. Mas se for igual, nem existe o fenômeno da isomeria geométrica. Então vamos com calma. Quais são as condições para que uma substância tenha isomeria geométrica? Primeiro, ela tem que ser uma substância insaturada ou tem que ser uma substância cíclica saturada. Um dos dois. Só isso resolve? Não. O ligante X tem que ser diferente do Y e o ligante Z tem que ser diferente do W. Ficou claro? Entendeu o que o Wanderson disse mesmo? E a última coisinha para a gente fechar essa primeira aula de isomeria geométrica é isso aqui. Propriedades deles. Como é que funciona? Você viu lá no comecinho que tinha 2 ácidos que a princípio teriam o mesmo nome, né? Butenodioico, mas depois você descobriu que um era cis-butenodioico, outro era trans-butenodioico. E vocês perceberam que as propriedades eram diferentes, não é verdade? Então, propriedades físicas, quais são elas, Wanderson? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, calor específico, são propriedades físicas distintas, muito diferentes. Tanto que o ponto de fusão de um era 130, outro é 290, aproximado, né? As propriedades químicas, moçada, dos compostos cis e trans são bem parecidas. Se bem que naquele fumárico e maleico, um desidratava e o outro não. Mas normalmente suas propriedades químicas são semelhantes, mas as físicas são distintas. Entendeu a ideia?
Tranquilo? Então, isomeria geométrica, ela vai acontecer em que tipo de substâncias? Substância com dupla ligação entre carbonos ou anéis planos. Fechou? Só isso? Não. Os dois ligantes de cada carbono da dupla, por exemplo, têm que ser diferentes, que é o que a gente resumiu como sendo X diferente de Y e o Z diferente do W. Aquele esqueminha do comecinho da aula. Quando tiver dois hidrogênios para vocês brincarem, como é que é o esqueminha? Meus polegares são os hidrogênios. Dois hidrogênios do mesmo lado, isômero cis. Dois hidrogênios em lados opostos, chamamos isso de isômero trans. Gostou, galera? Tranquilo? Por gentileza, dê o seu like. Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço. Até a próxima aula. Fui!